Muito boa tarde a todos que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou internet, lá em Torreón, Coahuila, México, na congregação que pastoreia o reverendo Jesus Galícia, onde se encontra o missionário Miguel Bermúdez Marim e todos os que o acompanham. Hoje, sexta-feira, 16 de junho deste ano 2023, estaremos vendo o tema O Ministério na Casa do Senhor Jesus Cristo no Último Dia, que foi pregado em 9 de fevereiro de 1997 em Tarapoto, Peru. E ele usou a escritura de Hebreus capítulo 3, versículo 1 ao 6, onde nos leu nosso irmão William essa escritura, e lemos o versículo 5 e 6, onde diz: Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. E aí, os escritos, que já essa escritura faz pouco tempo que lemos, e já a temos marcado do que ele nos falou, ou seja, o que escreveu nesses versículos. O ministério na casa do Senhor Jesus Cristo no último dia. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem, Cristo revelado através da trajetória da raça humana, que foi pregado em 5 de fevereiro de 2012, aqui em Caiei, Porto Rico, diz o nosso irmão William Soto, porque a palavra, quando se faz carne, a palavra para uma era ou uma dispensação, quando se faz carne, carne no véu de carne designado por Deus para esse tempo, essa é a luz para o povo desse tempo. E, consequentemente, sempre há um homem que pode acender a luz para a sua era, se é para uma era, e se é para uma dispensação, a luz para essa dispensação, o qual será um profeta dispensacional, no qual se faz carne essa palavra prometida para esse tempo, e isso será Cristo revelado para esse tempo. Na mensagem, há um homem que pode acender a luz, ou eis um homem que pode acender a luz, nos diz o reverendo William Branham na página 61, diz, já ao final, cantaram ali, e depois diz, enquanto eles continuam tocando, quero tocar, em cada era, foi o mesmo. Nos dias, quero perguntar, enquanto eles continuam tocando, eu quero perguntar, em cada era tem sido o mesmo. Nos dias de Noé, aqueles que rejeitaram a luz, o que eles fizeram? Entraram completamente no juízo de Deus. O que aconteceu a Faraó nos dias da luz, da sarça ardente, que estava em Moisés? Vejam aquela luz da sarça, a qual se apresentou ali a Moisés, diz o irmão Branham, que estava depois em Moisés. Ou seja, que as obras que Moisés estava fazendo ali e que fez, eram as obras daquele o qual estava ali nessa sarça ardente, mas que depois viria a ser manifestado em seu profeta, e as obras que Moisés estava fazendo eram as obras daquele que o enviou. E assim foi em cada era e em cada dispensação. Sempre é Deus atuando por meio do seu instrumento. Caminhou, entrou no mar da morte,
falando do faraó. O que aconteceu a Datã, que começou e depois rejeitou a luz? Vejam, Datã começou e depois rejeitou essa luz. Rejeitou aquele do qual o tinha libertado. Que começou e depois rejeitou a luz, caminhou a fenda da terra que o tragou. O que aconteceu em todas as eras àqueles que falharam em caminhar, ou aqueles que falharam em andar na luz do dia? Era Jesus todo o tempo. Foi Jesus hoje, porque Ele é a palavra, e a palavra faz a luz, é a luz do dia. E escreve a luz, a palavra Jesus. João 8,12. E também desenha uma pedra angular e as eras e as divide todas, e em cima na pedra angular faz raios de luz. E no livro de citações nos diz na página 160, no parágrafo 14.425, nos diz: eles não podiam fazer porque Deus tinha escolhido o homem para a era, e escolheu a mensagem, e até a natureza do homem, e o que seria aceito nessa era. O que ele podia expor, e como podia expor? Com a natureza, e escreve Espírito, desse certo homem, ele podia cegar os olhos de outros. As palavras que esse homem diria, a maneira em que ele se portava, cegaria outros e abriria os olhos de outros. Vejam, em cada era e dispensação ocorre o mesmo. Abre os olhos de uns e a outros não há maneira que os abra. O melhor os fecha. E não podem ver a obra que Deus está realizando por meio desse instrumento. Vem, ele vestiu o homem no tipo de roupa que ele queria. Ou seja, no tipo de corpo que ele desejava. Desejava vestir-se, ou seja, Deus mudando de máscara, e desejava, nesse tempo, essa forma desse homem, e dava tudo o que ele desejava expressar. Ou seja, dava de si mesmo, e em outros lugares, ele dizia que dá sua classe, dá seu dom, seu estilo, diz. Esse é outro extrato. Ele vestiu o homem no tipo de roupa que ele era. A natureza, a ambição, tudo exatamente da maneira que ele tinha que ser. Perfeitamente escolhido para esse certo povo que ele chamaria para essa certa era. Vamos a 1329, já que é referente a isso. 1399, já lemos essa citação. Agora, antes de que passemos a essa citação, ali na 1425, ele escreve ali a palavra encarnada, e ele escreve ali: abre os olhos a uns e cega a outros. A palavra encarnada abre os olhos de uns e cega outros. E embaixo, aí mesmo, escreve:
Deus escolhe a natureza do seu mensageiro para cada era ou dispensação. A 1399, que é a que citamos, que está na página 156, nos diz: para essa certa era, Deus predestinou uma certa coisa para que aconteça. E não há outra coisa que pode tomar seu lugar. Não importa o que é, quantas conquistas feitas por homem, nada pode tomar seu lugar. Ele predestinou um homem, talvez um homem ignorante. Ele poderia ter predestinado outro tipo de homem. Qualquer coisa que for, ele dá a sua classe, seu dom, dá a sua natureza, seu estilo e o que for. Como ele se expressa, e qualquer coisa que ele fizer, ele faz que o homem da hora tome as pessoas da hora. E escreve a hora. E aí também diz: ao seu profeta é igual. Vem com equipamento para a era ou dispensação. E do lado desenha a pedra angular e as eras. Passamos à página 170 do livro de citações também, onde nos diz ali, referente a este tema, parágrafo 1521 diz: Deus faz sua própria escolha por sua sua escolha predestinada. Ele fez em cada era. Expôs o homem para cada era, como quando Moisés, quando ele devia cumprir o que ele disse a Abraão. Moisés nasceu uma criança formosa. Ele não podia evitar de ser assim. Ele em cima escreve: Deus escolhe os seus profetas e os envia para enfrentar a disputa, a batalha dessa era. Deus escolhe seus profetas e os envia para enfrentar a batalha dessa era. Ele não podia evitar ser assim. Nasceu assim porque nasceu para esse propósito. E assim descobrimos que Deus faz isso em cada era. Deus faz sua própria escolha por sua própria escolha predestinada. Escolhe seus profetas e coisas para a era. Arruma, corrige sua natureza do homem, o estilo de pregar do homem para honrar seu dom. E escreve ministério. E tudo o que ele faz é se encontrar com o desafio desse dia. Deus cria esse homem e o enviou. E escreve: Deus cria seus profetas. Ele escreve ali embaixo. E na página 168 também nos fala, no parágrafo 1502, recorde: a quem vem a palavra do Senhor? Aos profetas, não aos teólogos, mas aos profetas. Ele é um refletor da palavra de Deus.
Ele não pode dizer nada quanto aos seus próprios pensamentos. Somente pode falar o que Deus revela. Mesmo lá com o profeta Balaão, quando estava tentando vender seus direitos como profeta, ele disse: como pode um profeta dizer algo fora do que Deus coloca em sua boca? É algo que Deus faz e não pode dizer mais nada. E a pessoa é nascida assim, mas ninguém julga um profeta porque ele é absolutamente a palavra de Deus. E escreve verbo. Ele é a palavra em seu devido tempo. Deus se refletindo. E escreve: ninguém julga um profeta. Embaixo. E em cima escreve: um profeta é a palavra de Deus, encarnada para sua era. E também escreve: o profeta é igual, é um refletor da palavra. A palavra vem a eles. Um profeta é a palavra de Deus encarnada para a sua era. O profeta é igual, é um refletor da palavra. A palavra vem a eles. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui: e à medida que passaram os séculos, vimos Cristo revelado através da trajetória da raça humana, desde Adão até o nosso tempo. E assim será nos tempos futuros. Como será, dizem, tempos futuros? Da mesma maneira. Sempre será da mesma forma. Como Deus se revelando, velando-se por meio de um véu de carne de um profeta. Agora vejam, desde Adão até o nosso tempo, isso ele falou do sétimo selo, o qual vinha sendo anunciado na página 448 do livro dos selos. Em espanhol diz: isso já é no sétimo selo. Diz: tem os dois livros, um dos... São como 4 ou 5, mas eu tenho estes dois. Aqui ele escreve, vejam, diz então, página 448. Como na metade da página diz então, o 8º capítulo somente revela a cena do sétimo selo. Aí escreve Apocalipse 8, do 1 ao 3. E fora da cena não há outra coisa revelada. Isso não tem nada a ver com o capítulo 7. A revelação do sétimo selo é completamente sem palavras. E se tivesse o tempo, quero ver alguns exemplos, poderia mostrar como é que desde lá, desde Gênesis, este sétimo selo vem sendo anunciado. Estes selos apareceram desde o princípio. Se lembram como vimos as coisas esta manhã? E agora note bem, como apresentamos isto, e encontraremos que ao chegar ao sétimo selo, ali termina. E ele escreve sétimo selo, anunciado desde Gênesis. E os outros selos. E aqui neste outro livro,
Volto e repito, o sétimo selo é anunciado desde Gênesis e os outros selos. E neste outro escreve, desde Gênesis é anunciado o sétimo selo. Agora vejam como aqui diz o nosso irmão William, Deus é revelado, vimos Cristo revelado através da trajetória da raça humana, desde Adão até o nosso tempo. E assim será nos tempos futuros, porque será na mesma forma. Deus em seu corpo angelical, dentro de um véu de carne, se revelando aos seres humanos. Assim foi no passado, assim é em nosso tempo e assim será em tempos vindouros. Não há outra forma para fazê-lo, porque não fará nada o Senhor sem que revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Neste mesmo livro, eis um homem que pode acender a luz. Na página 64, mais adiante de onde lemos, ele diz ali, aquele pilar de fogo era Jesus Cristo, a Bíblia diz que era, e hoje ele está conosco, e ele escreve encarnado, e escreve o pilar de fogo era Jesus Cristo, o temos, sabemos que está conosco, o mesmo pilar de fogo fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra para cumprir sua palavra. Enquanto partimos daqui, recordemos guardar essa canção em nossos corações enquanto vamos aos nossos lares, enquanto as rodas sussurram uma canção. Antes de tomar a comida, incline sua cabeça e dê graças a Deus por enviar luz para trazer alimento sobre a terra para o nosso corpo físico. Depois, dê graças a Deus por enviar luz espiritual. Sua palavra. Que ele possa dar alimento à alma, porque não só de pão viverá o homem, mas por toda palavra que procede da boca de Deus. E desenha aqui uma pedra angular e as eras. E como vem essa palavra ao povo por meio de um profeta, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Continua dizendo o nosso irmão William, já estamos vendo este mistério que vai nos ajudar muito para quando chegar o tempo para o sétimo selo ser aberto. Vejam, ele diz aí, estamos vendo esse mistério para que, quando chegar esse tempo em que o sétimo selo seja aberto, isso vai nos ajudar muito para entender como é que esse sétimo selo vai estar sendo aberto no meio da sua igreja, continua dizendo, e o sétimo selo é a vinda do Senhor, para assim receber a revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do Senhor à sua igreja no último dia. E vamos ler corrido, diz, já estamos vendo este mistério que vai nos ajudar muito para quando chegar o tempo para o sétimo selo ser aberto. E o sétimo selo é a vinda do Senhor, para assim receber a revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do Senhor à sua igreja no último dia. Temos a promessa de que Cristo vai se revelar nesse tempo final e a igreja vai receber a revelação de Cristo para o último dia e, consequentemente, estará recebendo a revelação, a fé, para serem transformados e levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Na página 130 do livro de citações, no parágrafo 1154, nos diz,
Deus transformou o corpo dela e os voltou para trás. É um mistério que será revelado agora neste dia pelo Filho do Homem. A mensagem da tarde. E ele escreve Abraão e Sara, a transformação. É igual um mistério. Abraão e Sara. A transformação é igual um mistério. E escreve Filho do Homem. Vejam, se a transformação é um mistério, e aqui está nos dizendo que para o tempo final a igreja vai receber e ia receber essa revelação da fé para serem transformados. O irmão Branham nos diz que a transformação, ou seja, o irmão William escreve ali que a transformação é um mistério, o qual estaria sendo revelado no último dia. E na 1164 diz, dessa mesma página 130, recordem que os que estão vivos e ficarem não impedirão aos que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. E ele escreve ali, a grande trombeta é igual o sétimo selo, a ressurreição. E continua dizendo aqui nosso irmão William, portanto, para a revelação de Cristo no último dia, tudo o que foi prometido para Cristo fazer, estaremos vendo feito por meio da revelação de Cristo ao seu povo neste tempo final. Isso será Cristo revelado em sua própria palavra. Aí é onde poderemos ver revelado cumprindo o que está prometido para este tempo final. Na página 134 deste livro de citações, parágrafo 1193 nos diz: converta-se em parte da palavra de hoje. Você não pode ser parte da palavra do dia de Moisés. Essa parte já se fez, já foi feito. Isso foi os pés. Estamos na cabeça agora. Isso é Cristo. Não no tempo dos braços lá em Lutero. Não. Este é o tempo da cabeça. Cristo, a pedra angular, vem ao corpo e vemos a grande reforma de Lutero naquela era e de Wesley e dos pentecostais. Agora estamos esperando a pedra angular, a pedra angular da cidade. E desenha uma pedra angular e as eras e escreve a pedra angular, a flecha para a pedra angular, e escreve a pedra angular, vem ao corpo. Ele, num escrito também, de um estudo, escreveu: está escrito atrás de um estudo bíblico. Deus levou 4.000 anos para ter uma obra-prima que foi Jesus. Mas Deus foi construindo pelos patriarcas, juízes, profetas, reis, até João Batista, através dos quais foi refletido Cristo. E depois chegou a obra-prima, Jesus Cristo. De Jesus e o dia de Pentecostes para cá, e levou 2.000 anos a Cristo refletido em cada era, uma igreja perfeita
que aparecerá no tempo final, que será a pedra angular, como era, que coroa a igreja e será adotada. Cristo estará nela, manifestando em toda essa etapa ou era de e para a adoção dos filhos de Deus, dando a revelação ou fé, transformação e rapto. Aí escreve corrido, fé, transformação, rapto para ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu. O mesmo que lemos aqui, deste livro de citações, desse parágrafo 1193. Como é que no fim do tempo virá essa pedra de coroa ao corpo, ou seja, ao corpo místico de Cristo, que é a sua igreja? Continua dizendo o nosso irmão William, assim será a revelação de Cristo neste tempo final, no cumprimento do que ele prometeu por meio dos profetas e apóstolos. Página 127 deste livro de citações, no parágrafo 1132, nos diz: recordem que todos eles, como diz ali nesse escrito, todos os patriarcas e os juízes e profetas e reis refletiram Cristo. Ou seja, veio essa obra-prima que estava refletida em todos esses homens de Deus. Veio então a ser essa obra-prima em Jesus Cristo, que foi o reflexo lá, já se tornou a realidade. Veja essa página 127, parágrafo 1132. Diz: notem que ele foi representado em José. No outro livro diz refletido, creio que é. Refletido ou representado. Notem que ele foi representado em José, a parte mais alta do fundamento, o mais perfeito de todos eles. Encontramos que José nasceu em sua família e ele foi pela mulher legal, que realmente era a esposa de Jacó. E também notem que quando ele nasceu, seu pai o amou, mas seus irmãos o odiaram sem causa. Por que o odiaram? Porque ele era a palavra. Vem? O mesmo fundamento? Vem. Como veio a cabeça do fundamento, agora vejam a cabeça do corpo vir. Agora observem a cabeça da noiva vir. E ele escreve ali José, Jacó e Raquel, a esposa legal de Jacó. E em cima ele desenha uma pedra angular e as eras e uma flecha para a pedra angular. E aí, nesse mesmo versículo, embaixo, na 1133 diz: então, se ele foi a palavra, o que tem que ser a noiva? Tem que ser a palavra original. O Deus vivo na palavra. E desenha uma pedra angular e as eras. O vemos ele revelado, vejam, no cumprimento do que está prometido para este tempo final. Assim será a revelação de Cristo neste tempo final, no cumprimento do que ele prometeu por meio dos profetas e apóstolos. Para o nosso tempo, há grandes bênçãos prometidas que serão materializadas, cristalizadas, como estão prometidas, e será uma obra divina, será Deus por meio do seu Espírito, o anjo do pacto, Cristo em seu corpo angelical, manifestado no último dia na forma estabelecida por Deus, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Agora vejam um estudo que falamos
Alguém assim vamos tocar algo aqui que falamos no mês de julho, no estudo parte 1, onde ele estava citando ali da mensagem: o juízo começará pela casa de Deus. E na página 84 deste tomo 1, ou seja, parte 1 de julho de 2022, ali diz: continua dizendo, isso era página 6 do estudo desse dia, se referindo a essa mensagem do tema que citei. Diz o irmão William: e quando Cristo se levantar do trono, esse ministério que ele estará usando na terra, vejam, o tema de hoje é o ministério na casa do Senhor Jesus Cristo no último dia. Esteve Deus operando por meio dos seus instrumentos de etapa em etapa, e Deus teve um ministério operado por Deus, pelo anjo do pacto, no meio da sua igreja, trazendo a mensagem a qual chamou e juntou os escolhidos dessa era. E no tempo final, para obter a fé de rapto, a fé de transformação, Deus terá no meio da sua igreja um ministério. Porque se a fé de rapto estivesse já falada, então o rapto já teria ocorrido. Mas porquanto a fé de rapto estaria sendo dada no cumprimento da visão da carpa, em uma grande carpa catedral, pois tinha que aparecer no meio da igreja noiva, no meio da casa de Deus, na etapa correspondente à era da pedra angular, etapa na qual ele ia revelar esse mistério e dar assim a revelação da transformação, como escreve ali, porque a transformação diz que é um mistério e o rapto é um mistério, mas que aos escolhidos de Deus estaria sendo revelado esse mistério. Onde? Na casa de Deus. Em que etapa? Na etapa da era da pedra angular. E por meio ou como ele estaria revelando esse mistério? Pois como ele esteve revelando os mistérios do reino de Deus no meio da raça humana, por meio de um véu de carne. Vejam como esse mistério diz ali, e isso vai nos ajudar muito para quando estiver sendo revelado esse mistério, pois então vai ser mais fácil ver, receber, compreender, crer. Essa forma na qual Deus esteve se revelando por meio da raça humana. Agora esse ministério, pois Deus teria que tê-lo no meio da igreja. E viria esse ministério em uma forma progressiva, desde seu nascimento, ter sua infância, ter sua juventude e chegar a uma etapa de adulto, onde Deus já ia estar usando como foi em todos os tempos. Vejam no caso de Jesus, quando ele diz que seria como o nascimento de Jesus lá em um estábulo. Ou seja, vejam que teria um processo, não era de vir
E Deus já trazê-lo adulto. Tinha que nascer. Está falando de Jesus. Tinha que nascer. Foi concebido pelo Espírito Santo, que lemos no domingo, que o Espírito Santo foi o Pai, é o Pai de Jesus, vejam, porque ele diz, não se preocupe ou não temas em receber a Maria, tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo, ou seja, vem. E aí, ele escreveu que o Pai de Jesus, nesse escrito, é o Espírito Santo. Mas teve que ter um nascimento, teve que crescer em estatura e em sabedoria, porque dizia, e o menino crescia em estatura e em sabedoria. E depois, quando chegou o momento de já entrar nessa etapa, na qual ia começar a semana número 70 da profecia de Daniel, aí Deus o ungiu e falou para o qual tinha sido ungido. São Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. E começou a dizer para o qual a obra, para o qual ele foi ungido. E notem que começa seu ministério. É uma mensagem que lemos, que ele dizia que ele não sabia, eu não sei se falava em geral, não sabia que era o Messias, até que Messias é ungido, uma pessoa ungida com o Espírito de Deus, até que Deus lhe mostrava ou lhe mostrasse nesse momento que ele tinha sido enviado para um propósito, mas é preciso buscar, o lemos. Agora vejam, como ele teve uma trajetória aí, e nos diz, vamos ler essa parte, no livro dos selos, na página 472, onde ele nos fala, onde nos diz, na metade do parágrafo da página, mais ou menos, esse parágrafo diz, será de uma maneira tão humilde, alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. Mas o melhor vem como veio João Batista. Aí Vaticano ele escreve no Papa, mas o melhor vem, ele escreve com Moisés e Elias, como veio João Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor, lá num estábulo. Glória a Deus, a hora está a mão, aqui estamos, ó irmãos. Podem ver? Escreve irmão William, podem ver? Agora vejam se vem como o nascimento de Jesus lá, num estábulo, há 2000 anos atrás, pois esse sétimo selo tinha que ter um começo. E vejam como no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, o qual ele diz que é uma maneira, de uma maneira tripla, diz que é em uma maneira tripla em vários lugares, mas há uma em específico que nos fala. Essa é uma, e busca mais adiante. Mas tão certo como estou em pé aqui na plataforma, página 466. Mas tão certo como eu estou em pé aqui na plataforma,
Esta noite tive a revelação que revelou, ou seja, o sétimo selo. E é em uma maneira tripla. Agora vejam como nos foi aberto já esse mistério e veja para ver se conseguimos essa partezinha aí. Na 481, aqui está. Página 481 do livro dos selos. Ele vem falando do sexto selo, que o sexto selo também é de uma maneira tripla. Diz que é para as virgens fátuas, diz que é para os 144 mil e o mundo. E diz que o sétimo selo diz... Agora notem, página 481 embaixo. Agora notem que a abertura do sétimo selo também é em um mistério triplo. Lhes disse que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões do céu abrirão este mistério. Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele mesmo disse que ninguém saberia quando Ele ia voltar. E recordem que Ele vem a sua igreja como ladrão à noite. Agora vejam como nesse ano 2002, aí Deus esteve ungindo um ministério qual já leva 21 anos, ou seja, que hoje, um dia como hoje, 16 de junho de 2023, desde 2002 são 21 anos, 21 anos, ou seja, que já podemos dizer que chegamos à maioridade, ou seja, que já é um ministério o qual já é maior, ou seja, já entrou na maioridade. E como em tão curto tempo, desde 2021 finais até este dia, como amadurecemos e foi pela palavra, como conhecemos todos estes mistérios que tinham sido ocultos e que agora você pode tomar um estudo e pode estar semanas e semanas esquadrinhando tudo o que Deus nos revelou e teríamos um montão de tempo somente para um livro, mas não se preocupe que teremos todo um milênio e toda uma eternidade, porque vamos continuar aprendendo e Deus nos revelando todos os seus mistérios. Mas vejam como em tão curto tempo Deus nos amadureceu e chegamos já até aqui. Foram uns 18 ou 19 meses, mais ou menos, vamos dizer 1 ano e meio, mais um pouquinho mais, pelos dias de mais que tem um mês, mais os dias de dezembro que tivemos ali, já tínhamos começado, ou seja, uns 19 meses já. Vejam, esse 19 sempre nos segue. E já hoje se completam 21 anos desde que Deus colocou esse ministério na igreja e esteve crescendo de uma forma progressiva, porque Deus estava preparando tudo para
e tudo em segredo, para que ninguém atrapalhasse nem fizesse uma imitação do que Deus estaria fazendo no cumprimento da visão da carpa, o qual era a etapa mais importante, porque é aí onde a igreja noiva está recebendo a fé de rapto. Não sei se agora podemos colocar o... Vejam, e paramos aqui, fizemos uma pequena pausa aí, do que iríamos ler da página 84, mas vejam, queria compartilhar com vocês esse gravadorzinho. Ele tinha me presenteado e depois me deu este outro. O outro já está um pouquinho pela umidade. E os primeiros áudios que gravamos quando ele regressou, agosto 13 de agosto, aqui estão nesses áudios, e algumas coisinhas que ele escreveu com seu punho e letra, por isso no livro, Por Amor aos Escolhidos. Aí há alguns que diz, no princípio diz, escrito por seu punho e letra, ou seja, o que ele escreveu, e outros, é o áudio, pois aqui estão esses áudios, onde ele diz que dava graças a Deus pelo privilégio de ter trazido a mensagem. E os próximos áudios, talvez até setembro, por aí, um pouquinho mais, até que vocês vejam o primeiro vídeo. Pois até aí, aqui o gravamos. Este gravadorzinho estava buscando e não tinha encontrado. Até que dia foi que eu encontrei? Creio que foi no próprio 14. Creio que foi 14 de junho. Mas 14, encontrei o gravadorzinho e eu dizia, o que eu tanto estava buscando e tinha colocado num lugar, estava bem guardado, e no lugar que menos imaginava, pois aí estava guardado. E quando coloco as pilhas, porque eu tinha tirado as pilhas e tinha guardado sem pilhas, porque quando alguém guarda um equipamento eletrônico, deixando a pilha, sempre oxida e pode arrebentar e danificar o equipamento. Mas graças a Deus que eu tinha deixado sem pilhas. E quando coloco as pilhas e começo a buscar os áudios que estavam aqui gravados, e me coloco a escutar. Também está aqui está até a oração também, que foi feita ali pelo irmão William. E ele tinha me dito em maio, finais, princípios de junho, que foi por aí mais ou menos quando ele me deu. Por aí, vamos dizer de abril em diante, que gravasse, vamos dizer, que gravasse tudo. Não sabia por quê, mas sempre tínhamos um gravadorzinho. E nesse dia eu levei. E ali comecei a gravar e ficou gravada a oração que fiz no hospital pelo irmão William. Não tenho preparada para colocar, mas se acaso depois colocamos o melhor amanhã na atividade de ministros, podemos colocá-la, porque agora eu tenho... São 98 ou 99 áudios, assim que imaginem. Mas está por aí perto. E foi aí quando pedi... Vocês vão escutar, mas... Pedi pela fé de rapto. De Senhor, necessitamos a fé de rapto. E vejam como Deus escutou a oração de todo um povo, porque todo o povo de Deus estava em oração.
e também ali suas filhas e este servidor. Todos estávamos orando por ele. Íamos dizer que se reuniu tudo isso nessas palavras porque todos estivemos orando. Mas como na história Deus permitiu que fiquem estes momentos assim, se estivéssemos, ou se estivesse no tempo de Jesus, gravadores, teríamos escutado as pregações de Jesus no tempo de Moisés. Mas vejam como Deus nos permitiu agora, nos permitiu ter estes equipamentos para ter assim evidência e não somente a palavra ao vivo, mas que também do que aconteceu. Mas, bom, ali ficou também gravada essa oração e indo para frente para ver que mais áudios havia. Me topo com esses áudios, encontro com esses áudios de agosto 13, isso foi um domingo, e agosto 13 de agosto de 2017. E quando vou para o próximo áudio, nesse áudio de 13 de agosto, foi domingo, foi primeiro, e aí fez uns escritos e tudo. Aqui não gravou a data, mas como é o que está depois, e que está entre esse e o de setembro ou finais de agosto, pois então foi entre agosto, por aí, esse mês de agosto, depois desse domingo 13, eu penso que foi o 14 de agosto, ou seja, uma segunda-feira, porque no domingo eu estava aqui na atividade, ou seja, que pode ter sido ou pela tardezinha, se eu fui em casa, nessa tarde, ou na segunda-feira, que eu sempre ia pelas manhãs, pode ter sido segunda-feira 14, não importa, 13 ou 14, mas é importante que ficou gravado umas palavras que eu quero compartilhar com vocês, não sei se os irmãos aí, eu passei o áudio e eles já o escreveram, e podem colocar aí, quando colocar o áudio, vejam, vamos ver aqui. Com amor divino, hermano Branham, para Benji, mi hermano, mi amigo, e meu hijo espiritual. Dedico essa mensagem com amor divino do irmão Branham para Benji, meu irmão, meu amigo, meu filho espiritual. Que Deus te use, Benji, grandemente em sua obra para a igreja. E sejas de grande bênção para a igreja e para a tua família, na obra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aí imaginem com essas palavras ali, eu fiquei um pouquinho sentimental por essas palavras de bênção que ele falou ali, o qual significam muito, porque ele disse, dedica essa mensagem, algo assim diz, do irmão Branham a Benji, e fala ali do meu amigo, meu irmão, o meu irmão, meu amigo, meu filho espiritual. Assim chamou Elias a Eliseu, e Eliseu, pois, ao se referir a Elias, pois se refere como seu pai espiritual. Da mesma forma que todos nós, como crentes, também somos seus filhos espirituais. Mas vejam como aí ele fala de que seja de bênção para a igreja. E assim foi. Deus abençoou a igreja por meio desse ministério. E Deus predestinou já
Como disse aí o irmão Branham, ele predestinou esse homem. Isso foi a que lemos. Dá a 1399, dá seu dom, sua natureza, como ele se expressa, para que esse homem da hora junte o povo da hora. Ou seja, vejam como tudo está sendo agora aberto e falado e sendo revelado esse mistério que antes não era aberto e falado assim, tão abertamente, o qual a uns cegaria e a outros lhes abriria os olhos. E é do qual ele disse a João: deixa isso quietinho, deixe passar. Tropeçariam com isso. Eu revelarei naquele tempo quando tiverem necessidade de sabê-lo. E agora é o tempo de sabê-lo, de conhecê-lo. Mesmo que ele já tinha dito que seria de tropeço para alguns. Não desejamos que ninguém tropece. Mas o melhor, desejamos que todos recebam as bênçãos pelas quais ele deixou esse ministério e colocou esse ministério no meio da igreja, o qual ele disse que os ministérios de Moisés e Elias, ele os deixaria no meio da igreja para que não se denominacionalizem. E esses ministérios estariam trazendo a bênção e a necessidade que a igreja noiva tem na etapa da pedra angular, a casa de Deus, correspondente a este tempo final, que é o lugar santíssimo, e estaria aí dando a bênção da fé para serem transformados e levados com Cristo a ser das bodas do Cordeiro. Em uma forma simples, em uma forma onde nem pela mente humana podiam imaginar que ia ser, mas na mente de Deus já estava. E vejam como a igreja noiva, aos quais ele vem, porque ele vem pela sua igreja, eles estariam agarrados, como Jacó com o anjo, quando soube que tinha bênção e que esse anjo, e por meio do anjo, era que ia ser abençoado. Vejam a igreja noiva, os escolhidos deste tempo final, que subiram à etapa, a oitava, depois da sétima, onde ele tinha nos colocado em 2000, e depois, aos finais de 2018, estava concluindo essa dispensação da graça, e tinha nos dito em 2017 que a porta da dispensação da graça estava por se fechar. Todos os que subiram acima, essa era a oitava, a era da pedra angular e dispensação do reino, se agarrariam do anjo do pacto de Jesus Cristo, o Espírito Santo manifestado neste tempo final com os ministérios de Moisés e Elias, se agarrariam dele e não o vão soltar, não vão soltar. O anjo dizia: solta-me, porque raia a alva. E Jacó disse: não vou te soltar, até que me abençoes. Agora vejam como o anjo disse: qual é teu nome? E ele disse: Jacó.
Não será mais teu nome Jacó, mas Israel. Porque lutaste com Deus e com os homens e venceste. E a igreja noiva, agarradas do anjo do pacto, neste tempo final, em sua manifestação final, vejam, ele dirá, qual é teu nome? E ela dirá, bom, fomos chamados cristãos. Não será mais teu nome cristão. Será chamado pelo nome eterno de Deus, e nome novo do Senhor, e nome da cidade do nosso Deus, a qual desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Ou seja, ela será abençoada, a igreja noiva, com essa mudança de nome. No livro das Eras, já entramos aí a outra parte que ele diz: tivemos, somos chamados cristãos, algo assim? Vamos a ver en este cuál es. Não íamos a tocar esto, pero não íamos tocar isso, mas vejam como o Espírito de Deus nos moveu por esta linha aqui. Por essa linha aqui. Vamos ver. Miren, vejam. Igreja. Falamos da igreja, olha o que ele escreve. O primeiro nome da igreja no Antigo Testamento. Hebreu. Jacó. Israelitas, ele escreve ali segundo nome da igreja do Antigo Testamento. Aqui onde diz que somos cristãos. Vejam como Deus nos dirigiu para isso. Porque, vejam, vamos ler este parágrafo, também diz aqui, 230 que é 232 do livro das Eras, editado. Também diz aqui que ele vai dar ao vencedor uma pedrinha branca e aí circula em, não sobre a pedrinha, um nome novo, o qual somente o dono conhece. Agora, a ideia de um nome novo é uma ideia conhecida. Abrão foi mudado a Abraão, Saraí a Sara, Jacó a Israel, Simão a Pedro e Saulo a Paulo. Estes nomes trouxeram uma mudança ou foram dados por causa de uma mudança. Foi somente depois de que Abrão e Saraí tiveram seus nomes mudados pelo Senhor que foram prontos para receber o filho prometido. No caso de Jacó, ele tinha que vencer. E então foi chamado príncipe. No caso de Simão e Saulo, sua mudança veio quando eles tinham recebido o Senhor. E hoje em dia, cada um de nós, os verdadeiros crentes, tivemos uma mudança de nome. Somos cristãos. E aí escreve nome, dispensação, ou seja, nome da dispensação da graça, cristãos, é um nome que é comum entre nós. Mas algum dia teremos outra mudança. Certamente receberemos, e ele escreve, na adoção. Na adoção. Onde receberemos essa mudança? Na adoção. Certamente receberemos um nome novo. Em cima escreve o do Pai. Escreve aí o do Pai. Muito bem, pode ser que esse nome foi o nosso nome original. E verdadeiro escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Ele conhece nosso nome, mas nós não. Algum dia ele escreve o 8º dia. Segundo sua boa vontade, nós conheceremos também.
Ahora vamos a ir a otro lugar. Agora vamos a outro lugar. En la Na página 359. 359 deste livro. Hay que ver É cuál preciso es ver qual é la página. a página. empieza a leer, Quando eu mira, começar a ler, es de las últimas é das páginas. últimas páginas. Dice, página 359. Página 359 diz, a noiva vai onde está o noivo. Ele nunca deixará. Ela sempre estará ao seu lado. Ela compartilhará o trono com ele. Ela será coroada com sua glória e honra. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Página 353. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. E qual é o nome de Deus? Pois ele foi Deus conosco. Ou melhor, Emanuel. Mas esse não foi o nome que lhe colocaram. E será seu nome Jesus. Lucas 1:31. Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeste. João 5:43. Por isso o nome de Deus é Jesus, porque nesse nome ele veio. Ele é Senhor Jesus Cristo. E que nome uma mulher toma quando se casa com um homem? Ela toma seu nome. Será seu nome que é dado à noiva quando ele a toma a si mesmo. E passamos a 354 seria... Ou por aí, 353, ou por aí, 353, 354, um pouquinho mais adiante diz, aqui é 360. Diz, escreverei sobre ele meu nome novo. Meu nome novo. Quando tudo chega a ser novo, então, ele também terá um nome novo. E esse nome também será o nome da noiva. O que aquele nome é, ninguém se atreve a conjecturar. Teria que ser uma revelação do Espírito dada tão conclusivamente que ninguém se atreveria a negá-la. Mas, sem dúvida, ele deixará aquela revelação para o dia em que ele deseja mostrar o nome. É suficiente conhecer que este nome será muito mais maravilhoso do que nós jamais poderíamos imaginar. Vejam com a mudança de nome que Jacó teve ali. Ele diz que saiu manquejando, mas com a bênção de Deus, e o irmão William, em repetidas mensagens, nos dizia que é melhor estar manco com a bênção de Deus do que estar bem. E depois vejam, se enfrentou com Esaú, o qual representa a besta, o homem de pecado, e vejam, já esse enfrentamento, a igreja noiva, que é esse poderoso exército, não estará manquejando, porque com a bênção lançada por Deus, estará com esse corpo eterno e glorificado para esse enfrentamento de Apocalipse capítulo 17 e Apocalipse capítulo 19, desse poderoso exército que virá com ele. Agora vejam como a bênção que Deus está derramando a sua igreja por meio do seu instrumento, desse ministério que Deus deixou em sua igreja, é para a bênção da igreja noiva, para a bênção de todos os filhos e filhas de Deus, o qual, além de ser para as prudentes, será também para as virgens insensatas, as fátuas, e também para os perdidos. E isso impactará todos esses grupos e também o povo hebreu. Agora vejam onde paramos aqui que íamos ler, fizemos essa pequena pausa. Aí, vejam, ele aqui diz, na página 83 do estudo
de julho, parte parte 1, del 2022, de 2022, citando aqui a página 155, parágrafo 1387, diz, está citando aqui essa citação do irmão Branham, diz agora, em fazer isso eu vim aqui com o propósito de ensinar as últimas taças, últimas 7 taças e as últimas 7 trombetas e os últimos 7 selos do livro do Apocalipse, ligando juntos nessa hora em que vivemos, seguindo a abertura dos 7 selos, as 7 eras da igreja, pelo qual poderíamos obter campo para fazê-lo, pelo qual eu espero, tão pronto como eu puder, nós podemos obter um lugar suficiente para isso, seja aqui em Louisville, New Albany, ou seja que coloquemos uma carpa para que possamos ficar por todo o tempo que o Senhor nos guia a fazê-lo. E ele escreve, o ensinamento na carpa é igual aos 7 trovões, às 7 trombetas. E também escreve as 7 trombetas, as 7 taças, os 7 trovões. E na página 84 do estudo, continua dizendo, e em cima escreve uma carpa. E escreve ali do lado 2002, carpa. E escreveu esse ano ali 2002, carpa. Veja como está marcando ali o começo de um ministério. O que ia estar sendo manifestado em uma grande carpa catedral. E aí continua dizendo na página 6 desse estudo bíblico, desse dia, citando do nosso irmão William, e quando Cristo se levantar do trono, esse ministério que ele estará usando na terra se converterá no ministério através do qual ele fale todas essas coisas, esses juízos que virão. E, sob esse ministério, Cristo em Espírito Santo, através do instrumento que ele tiver, pregará o Espírito Santo aos perdidos que já não têm oportunidade, porque já terá se fechado a porta da misericórdia. Nessa mensagem, que esse dia esteve sendo lida, depois vocês podem ler completa. Aí antes nos fala da bênção, que esse ministério estará sendo para as prudentes, para as fátuas. E vejam, aqui já estamos nessa última parte que é também para os perdidos. Ou seja, que é um ministério cobrirá todos esses grupos. Agora vejam como nosso irmão William aqui continua nos dizendo nessa mensagem que estamos lendo, Cristo revelado através da trajetória da raça humana, continua dizendo nosso irmão William, portanto, para este tempo final há grandes bênçãos para todos os crentes em Cristo. Todos estamos esperando a manifestação, a revelação do Filho do Homem como está prometida na Escritura. Todos estamos esperando a vinda do Filho do Homem, porque isso foi prometido e tudo isso vai se tornar uma realidade no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, a tal grau que o reverendo William Branham disse, quando os judeus virem Cristo vindo pela sua igreja, eles dirão, este é quem nós estamos esperando. Isso está ali no livro de citações na página 22, onde nos diz, no parágrafo 176, e ali são essas duas testemunhas, e quando eles atormentarem o mundo com suas pregações e reunirem outra vez os judeus, trazendo-os ao arrependimento, trazendo-os outra vez a que creiam, quando virem Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão, olhai, este é o Deus a quem esperávamos, este é Ele. Mas ele não vem por eles, vem pela sua noiva. Agora vejam como ele
estará no meio da sua igreja, e é o lugar onde os hebreus o verão, na casa de Deus, na etapa de pedra angular. Na página 73 deste livro de citas, 73 deste livro de citações, parágrafo 629, diz: e eles não sabiam, parecia como um pássaro a eles. Eles nunca sabiam nada sobre ele. Assim que o sacerdote se levantou fora e disse: escutem, nosso profeta nos disse que seríamos carregados para trás da terra natal nas asas de uma águia. Ali estava esse pássaro, o aeroplano. Eles se foram. Eles disseram: buscando por um Messias. Eles não estavam buscando pela terra natal. Eles deveriam ver o Messias. Quando o judeu vai em busca disso, algo está à mão. Eles leram este livro e eles disseram: nós cremos em nossos profetas e nós cremos que o Messias vai ser um profeta quando ele vier. Disseram: se este é o Messias, então ele está vivendo. Nos deixe vê-lo fazer o sinal do profeta. Nós creremos nele. Que perfeita, que coisa perfeita. Eu gostaria de chamar 5 ou 600 deles juntamente e dizer: vocês querem dizer isso? Vamos ver se ele está vivo ainda ou não. E nas próprias terras onde seus pais o rejeitaram agora, recebam. O gentil está acabado então. E ele escreve: o Messias será um profeta. E o sinal? E embaixo escreve: o gentil está acabado. Ou seja, a dispensação da graça terá chegado ao seu final, o qual ocorreu nesse tempo, nos finais de 2018, começo de 2019. Já a porta da dispensação da graça se fechou. E aí é onde estaria começando no meio da igreja um ministério sob carpa, o qual já tinha tido seu começo desde seu nascimento, foi crescendo, se tornou a ser criança, adolescente, depois adulto, para então Deus usá-lo nessa obra que ele estaria realizando no meio da sua igreja. E isso que o irmão Branham viu, o qual disse, quando o anjo disse: tu recordas o nome que buscavas quando sonhaste disso, ou quando tiveste a visão? Vejam, ele estava buscando algo. Agora recordem, por exemplo, quando alguém vai a alguma peça de teatro ou alguma campanha de algum pregador, a pessoa vai e verifica e diz: quem está tendo essas campanhas, ou quem está atrás desse movimento, ou quem está fazendo essa peça de teatro. Vejam, sempre a pessoa busca o nome e assim o irmão Branham esteve buscando por um nome, porque ele viu a manifestação de Deus ali. Ele viu a coluna de fogo falando a alguém. Consequentemente, ele queria saber quem era. E ele buscou. Agora vejam onde encontrou esse nome: no quartinho de madeira. E isso é algo do qual está fechado tudo o que Deus estaria fazendo em privado
do qual, na primeira etapa e na segunda, ele revelou na plataforma o qual o anjo tinha dito que não fizesse. E ele disse: levantaste na plataforma, fizeste espetáculo público, olha tudo que fizeste. Personificações carnais. Agora vejam, para a terceira etapa ele disse: disto não dirás nada a ninguém. E já não seria esse terceiro puxão, já não seria essa parte, essa terceira etapa, nessa terceira fase pública, mas que seriam vistos os resultados. O que está ocorrendo em cada escolhido de Deus, em sua alma, em seu coração, estaria depois publicamente revelando o resultado dessa obra que a coluna de fogo esteve fazendo em cada escolhido com sua transformação. E verão um grupo de escolhidos de Deus, os quais estiveram sendo preparados com o ensinamento sobre carpa, e verão os resultados de ter escutado, compreendido, crido nesse mistério e ter recebido esse ministério nesse tempo final para a bênção deles. Os benefícios de crer em Cristo em sua primeira vinda, na vinda do Senhor. Há 2000 anos atrás, o benefício foi esse novo nascimento, esse corpo teofânico da sexta dimensão. E os benefícios de crer no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos será esse corpo eterno e glorificado, onde ali se viu pessoas entrando e sendo tiradas pela outra porta, sendo curadas. Isso está também representando essa cura divina que Deus está fazendo aí, nesse quartinho pequeno de cada alma, de cada coração, de cada pessoa, o qual em breve publicamente se verá. Essa manifestação gloriosa dos filhos de Deus com corpos eternos e glorificados, onde de 30 a 40 dias se cumprirá essas palavras do irmão Branham na mensagem, que ele pregou perfeita força por perfeita fraqueza, onde ele disse: Senhor, enche uns quantos vasos e sacode esse mundo, vejam, nos enchendo do seu poder, enchendo-os da palavra, do verbo, porque ao redor dessa palavra, Abraão e Sara lá foram rejuvenescidos. E ele diz ali que lemos a transformação, mistério. Algo aconteceu com Abraão e Sara. Esse algo é o que cada um de nós estivemos recebendo, para que neste tempo final, ao redor dessa palavra, vamos ser rejuvenescidos, vamos ser transformados. Se com Abraão e Sara isso ocorreu, ocorrerá conosco, com cada um de nós também. Assim que ter recebido estes ministérios no fim do tempo, neste tempo final, no último dia, nos dá direito a obter esse corpo eterno e glorificado, como deu direito a Abraão e Sara serem rejuvenescidos, porque creram na palavra de Elohim. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Então, a quem vem primeiro? Aos judeus ou à igreja do Senhor Jesus Cristo? A igreja do Senhor Jesus Cristo, porque eles têm que ir à ceia das bodas do Cordeiro, e depois tratará com os judeus, com o povo hebreu, porque eles têm que passar pela grande tribulação para a purificação. Assim é o programa divino, e portanto não podemos nem tirar nem acrescentar. Para o último dia temos a promessa da revelação de Cristo, a revelação do Filho do Homem, no meio da sua igreja, como está na Escritura. E quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra, achará fé na terra? Pergunta Cristo em São Lucas capítulo 18, versículo 8. É importante estar conscientes das promessas correspondentes a este tempo final.
porque no cumprimento dessas promessas é que estaremos vendo Cristo revelado no meio da sua igreja, Cristo revelado através da trajetória da raça humana. Consequentemente, para o nosso tempo, na trajetória da raça humana, Deus tem algo muito importante para essa etapa da trajetória da raça humana. Tem a promessa da vinda do Senhor para a sua igreja, da fé para ser transformados, do rapto e arrebatamento da igreja e assim por diante. E também cumprimento da visão da carpa catedral. São promessas divinas que têm que ser cumpridas neste tempo final. Na página 31 do livro de Citações, parágrafo 261, nos diz: Jesus disse, diga essa montanha, e vocês ouviram do que aconteceu. E esse é o ministério ao qual estamos entrando. Já vamos no caminho agora. Em breve, a vinda do Senhor Jesus. E desenha uma estrela de Davi. E temos que ter a fé de rapto em uma igreja que pode ser mudada em um momento, em um abrir de olhos para sair, ou não iremos. Mas não se preocupe, estará ali. E quando o poder dessa igreja se levantar, trará os seus irmãos. O poder dessa igreja trará os outros irmãos. O poder dessa igreja trará os outros irmãos. Então, haverá uma ressurreição geral. E desenha uma estrela de Davi e as eras, e como uma pedra angular ali, desenhou a pedra angular e depois a estrela de Davi em cima. E nós olhamos à frente para isso. Agora não esqueçam os cartões de oração na manhã das 8 às 8h30. E esse ministério está se acabando de qualquer maneira. Há algo maior que vem. E desenha uma estrela de Davi. Recorde, isso é onde a cada vez foi dito através dessa plataforma ou através do púlpito e nunca falhou ainda. Vocês recordam o ministério da mão? Vem o que fez? Agora veja isto. Diga a palavra e veja o que faz, vem? Aqui disse anos passados. E a igreja, estou falando ao tabernáculo, anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, algo se prepara para se materializar. Está se preparando para tomar lugar. E aqui está agora se abrindo diretamente. Está se formando agora. E ele escreve em cima a vinda do Senhor e a ressurreição. E também escreve, diga a este monte. Continua dizendo o nosso irmão William. Portanto, agora vejam ali, foi a primeira etapa e segunda etapa, e ele diz, há algo mais que está se movendo, que vai se materializar. E é a terceira etapa. Continua dizendo o nosso irmão William, portanto, no espelho da palavra, aí veremos Cristo. Essa palavra prometida para o nosso tempo tem que se tornar realidade, tem que se encarnar na revelação de Cristo para esse tempo final. E isso será a palavra se encarnando, e a carne se tornando palavra, se encarnará no povo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, os que serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E no milênio, reino milenial, também veremos Cristo revelado sentado no trono de Davi, governando sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E aí vamos deixar quietinho, já que isso tem a ver com o sétimo selo. E vamos deixar o do sétimo selo quietinho, para o tempo em que a grande carpa catedral esteja levantada e já estiver se pregando nela. Vejam, esteja levantada a grande carpa e esteja o quê? Pregando. Pregando nela. Diz, estaremos falando sobre estes temas. Recordem que é o Espírito de Cristo nele, nesse momento falando, por meio desse véu de carne. E se chega o tempo desse véu de carne terminar, isso não quer dizer então que Deus vai cruzar os braços. Deus então levanta outro instrumento e cumpre isso que disse que ia ser.
esse ministério ou essa pessoa que falou, dizendo que ia estar fazendo tal coisa, como aconteceu com Elias. Deus disse que ungisse a Jeú por rei da Síria, ou Azael por rei da Síria, Jeú por rei de Israel. Vejam, e Eliseu em profeta em teu lugar. E veio e ungiu nada mais a Eliseu. Mas, e o que aconteceu com outro trabalho, pois? Continuou sendo feito pelo mesmo que disse que fizesse Elias, mas não usou esse véu de carne, usou outro, usou Eliseu. Para o tempo em que a grande carpa catedral estiver levantada e já estiver se pregando nela, estaremos falando sobre estes temas, sobre todos estes temas, sobre a vinda do Senhor, o mistério do sétimo selo, o mistério do sexto selo, abrindo mais, falaremos sobre os 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, e também estaremos falando sobre as trombetas e sobre as pragas que virão sobre a terra. E sobre tudo isso, é o que estivemos falando e revelando. Todos esses grandes mistérios, e à medida que vai passando o tempo, a cada vez vamos falando mais e abrindo mais esses mistérios. Porque é aí onde Deus prometeu que daria a fé de rapto à sua igreja. O mistério na casa do Senhor Jesus Cristo no último dia. O ministério na casa do Senhor Jesus Cristo no último dia. E qual é esse ministério? O ministério de Moisés, de Elias e de Jesus. O ministério de Jesus, Moisés e Elias. O ministério na casa do Senhor Jesus Cristo no último dia. Quem é quem opera os ministérios? É Cristo. É o anjo do pacto. Quem opera esses ministérios. Nos colocamos em pé e deixamos assim, imediatamente conosco neste tema, o ministério na casa do Senhor Jesus Cristo no último dia. Ao nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.